Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus para vocês. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, hoje nós vamos continuar nosso estudo, a leitura e o estudo do Romanos 7, né? Mas primeiro nós vamos chamar o papai para sentar aqui conosco, né? Chamar o papai do céu para tomar o lugar dele, sentar no nosso lado e nos ajudar. Vem comigo. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, Senhor. Graça nós te damos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. Graça nós te damos pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom para nós, Senhor. Nós não somos nem dignos de tanta bondade. O Senhor tem cuidado de nós como um papai zeloso que o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença tão poderosa, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, por cada livramento, por cada socorro, por cada milagre. Muito obrigada, Senhor. Hoje eu quero só te agradecer, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Sofia, eu te agradeço pela vida da Débora. Eu te agradeço pela vida do Luan, do João Júnior, que está lá com a Débora, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor, da Lana, do Luan. Senhor, te agradeço pela vida de todas as pessoas que acompanham esse estudo bíblico, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que para um pouquinho para aprender mais do Senhor, que é manso e humilde de coração. Ô Papai do céu, a única coisa que nós queremos te pedir nessa manhã, nos ajuda a guardar essa palavra. Escreve essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Senhor, que nós nunca venhamos pecar na tua presença, Senhor. E se a gente fizer isso, Senhor, seja um acidente e que a gente possa estar pronto a reconhecer e reconciliar contigo, Senhor. Senhor, nos ajuda agora, nos dá sabedoria. Espírito de Deus, toma o seu lugar aqui, vem nos ensinar, vem nos trazer a memória, tudo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, Papai, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Então, eu estava ali no quarto, sabe? Eu acabei a minha aula e eu fui ali no quarto organizar umas coisas e estava pensando tanto que Deus é bom pra gente, não é? Nosso Deus. Eu não tenho palavras para agradecer o Senhor porque pelas coisas que Ele faz para mim, ao meu redor, né? Nosso Deus, eu fico encantada com Deus. Hoje nós vamos ler capítulo 7 de aos Romanos, carta aos Romanos. E nós vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Amém? Então, deixa eu ver se aqui nessa aqui tem. Deixa eu ver aqui. O poder do pecado está destruído. Nós vamos ler o 7 hoje, né? É o 7. Não estamos mais sujeitos à lei. A lei e a vida com Cristo. Está no título dessa aqui. Meus irmãos, será que vocês que conhecem a lei ainda não compreendem que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido, enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, está perfeitamente certo depois da morte do marido. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E isto aconteceu por meio do corpo de Cristo,
para pertencerem a outro, isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês também possam produzir bons frutos, isto é, boas obras para Deus. Quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendiam. Assim, agora vocês são livres para servirem a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à forma da lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Glória a Deus, né? Isso é verdade. O Espírito Santo age dentro da gente como se ele fosse um termômetro. Quando a gente faz qualquer coisa, ele apita. Ixi, ele fala, irmã, que é isso? Vigia. Muitas vezes, viu? Aí, versículo 7. Será que estou sugerindo que a lei de Deus é má? Claro que não. Eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobice. O pecado, no entanto, se aproveita dessa lei para despertar em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Somente se não houvesse leis para serem quebradas, é que não haveria pecado. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando a lei veio, ela despertou o pecado em mim, e então eu morri. Portanto, no que dizia respeito a mim, a boa lei que deveria mostrar-me o caminho da vida, em vez disso, me trouxe a morte. O pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado de morte. Mas, como vocês veem, a lei em si é santa, justa e boa. Mas não pode ser isso. A lei era boa e me levou à morte. Vou ler de novo isso aqui. Mas como pode ser isso? A lei era boa e me levou à morte? De forma alguma. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que era bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro o que o pecado realmente é. Porquanto o pecado utilizou das boas leis de Deus para seus próprios fins perversos. Sabendo que a lei é espiritual e a dificuldade não está com ela e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isto prova que a lei em si é boa. Se faço o que não quero, isto prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não faço, e o mal que eu não quero fazer, este acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer, onde está a dificuldade? É o pecado que ainda está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Que situação terrível é esta que me encontro? Quem é que me livrará desse corpo que me leva à morte? Mas, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado.
Amém? Então, que Jesus Cristo é que nos aboliu, né? Gente, a coisa mais interessante do mundo, né? Esse negócio dele falar que a natureza, que ele quer fazer uma coisa e faz outra. E eu já falei isso, mas eu vou contar para vocês de novo. A Thaís era uma psicóloga que tinha lá na comunidade terapêutica quando eu trabalhei lá. E um dia ela estava dando um grupo para os meninos e ela falou uma coisa assim, ilustrou, né? Que dentro de nós mora dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Então, o que é que a gente pode se comparar a isso? O pecado, né? E a justiça do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Se tiver uma briga, qual que vai vencer? É aquele que a gente alimentar mais. Vamos supor, se você está buscando a Deus, se você está orando, se você está lendo a palavra, se você tem comunhão, então a sua vida espiritual está forte. Agora, se você fica... É porque hoje em dia, eu já falei sobre isso, eu estou repetindo, eu estou sendo repetitiva, mas é o que está acontecendo. A televisão, os desenhos animados para as crianças, para todo lado que você vai, a homossexualidade está tão à flor da pele, o povo, sabe? Que eles passam filme, coisa, telenovela, para a pessoa olhar e achar que aquilo está certo, está normal. Até as crianças crescem vendo aquilo e acham que está normal, certo? Então, se a gente fica no meio de pessoas, ontem, lembra que nós falamos sobre isso? As pessoas, eu tenho que fugir do pecado. Se eu sei que aquele negócio faz mal para mim, eu vou ficar lá no meio? Aí eu vou pecar, uai. Se eu sei que eu não posso beber e fico perto de todo mundo bebendo e a bebida cheirando, o que vai acontecer comigo? Então eu preciso renovar minha mente. Então, se eu der mais comida para o meu espírito e menos comida para a minha carne, se houver uma luta, a minha vida espiritual está protegida. E eu não vou cair no pecado. E o Senhor Deus vai me guardar, porque nós temos o livre arbítrio. Amém? Então vamos começar aqui no Romanos 7. Né? No versículo 1, Paulo mostra que a lei é impotente para salvar o pecador. E até mesmo a pessoa que tem uma nova natureza. O pecador é condenado pela lei. O legalista não consegue viver à altura da lei. E a pessoa que tem uma nova natureza vê sua obediência à lei sabotada pelos efeitos da antiga natureza. É o sentimento que a gente tem. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que faz a pessoa cometer um pecado? Primeiro vem na mente. Aquele pensamento vem na nossa mente, concupiscência da nossa mente. Vem na nossa mente primeiro. Vem o pensamento. Se você der liberdade para aquele pensamento, aquilo vai longe. Aí você fica namorando com aquele pensamento. Você escuta uma música, aquilo te chama atenção. Aí você começa a lembrar do passado. Gente, quem vive de passado é museu. Vamos olhar para frente. Nós vamos olhar para frente. Tem coisas no nosso passado e no passado da igreja que serve para nós de experiência, para nós não cometer os mesmos erros. Então, o que a gente vai fazer? Lá em Tessalonicenses, o Paulo fala isso, ele está escrevendo para eles, fala assim, ó, escuta tudo, mas retém o que é bom. Então, cuidado com o seu pensamento. O campo de batalha da mente é onde o inimigo ataca. Ele traz o pensamento, ele brota na sua mente assim, sem você está pensando, sabe? E aquilo ali, se você ficar namorando com aquilo, quando você vê, você já está fazendo tudo errado. Então, lá no versículo de 2 a 6, Paulo usa esse casamento para exemplificar que quando a mulher é viúva, ela está livre para casar com outra pessoa. Então, agora que a gente aceitou Jesus, nós vamos viver na graça do Filho de Deus. Nós vamos buscar o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. É tipo assim, ó, antes de eu servir a Deus, não sei se eu já falei para vocês, eu ia no centro espírita, eu ia na igreja católica, a gente ia no casamento, batizava as crianças, e o que acontecia? Aí
eu viajava, ia no centro lá em Araxá, e achava que estava tudo certo, que eu estava fazendo a vontade de Deus, estava agradando a Deus. Aí até que um dia, um irmão foi na minha casa e me falou da graça de Deus. E me falou que ele também tinha sido de centro espírita. E todas as coisas que ele viveu lá, que ele passou. Aí ele ainda até falou assim, ó. Como que eles chamam os médios? Cavalo. O que a gente faz com o cavalo? Monta. Não esqueço disso. Então é isso que o diabo quer fazer com a gente. E ele foi me explicando, né? Aí ele foi falando assim, como que é que... Vamos supor que a pessoa fala assim, que eles falam, né? Que a pessoa está enfeitiçada, que vai lá para tirar o feitiço. O que o Senhor Jesus falou? Que um guia cego não guia outro cego. Como que vai cair todo um buraco? Ele foi me explicando as coisas, né? E depois que ele foi embora, gente, mas virou uma tortura dentro da minha cabeça, que vocês não têm noção. Porque até então, eu acreditava, assim, ó, que eu servia a Deus. Mas aí eu comecei a ver, para mim orar, para mim não ficar escutando na minha cabeça aquelas vozes que eu escutava, que antigamente eu aceitava e fazia o que elas mandavam. Eu não queria fazer o que elas mandavam. Então eu orava em voz alta, para mim não ouvir minha voz. E o Senhor foi me mostrando tudo o que acontecia dentro da minha casa. E o Senhor mandou eu limpar a minha casa, e eu limpei a minha casa. Quando foi um dia, a Cíntia, minha menina, era petitinha, ela nasceu muito doente, e ela gritava e chorava, e gritava e chorava. E de repente, eu estava assim orando, com o olho fechado, de repente eu vi assim, um homem esquisito, voando assim, eu tava com o olho fechado, viu, gente? Eu com a cartola na cabeça, e ele parecia que ele tava com fraque, só que eu não via as pernas dele. E quando eu fiz assim para abrir o olho, eu vi uma fumaça preta voando assim, enfiando debaixo do berço da Cíntia. E eu fui lá no berço da Cíntia, e a Cíntia chorava e gritava, ela chorava 25 horas por dia. 1 hora era a mais para ver se sobrava. E eu fui lá, e agachei, joelhei lá debaixo do berço e puxei. Sabe o que tinha lá? As roupas que eu usava no centro. Aí eu coloquei fogo naquilo. Vocês acreditam que a minha filha parou de chorar? Sabe? E isso foi dia 4 de outubro. Dia 5 de outubro eu fui para a igreja e batizei. E até hoje estou na presença de Deus. Sabe? Então Deus me mostrou que quem estava fazendo a minha filha chorar era um demônio. Que estava achando que ele era dono da minha casa. Ele estava de fraque, de cartola na cabeça, mandando em tudo, com posição boa. Mas naquele dia, aquele demônio teve que sair da minha casa em nome de Jesus. E eu comecei a cantar glória, glória, aleluia. Eu não sabia cantar muita coisa ainda, mas eu comecei a cantar aleluia, glória a Deus, aleluia. E a presença do Senhor encheu meu coração. E aquele temor tomou conta do meu coração. Então, é por isso que nós precisamos renovar nossa mente. A gente precisa buscar a presença de Deus e vigiar. Não adianta a gente orar 24 horas por dia e não vigiar. O que o Senhor Jesus falou para os discípulos dele? Orai, não, vigiai e orai. Ele falou vigiar primeiro, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele pediu para eles vigiar com ele, porque ele estava numa tristeza imensa. Então nós vamos buscar o Senhor, nós vamos nos encher do Senhor, sabe? Fala, Senhor, me esvazia de tudo quanto é sentimento que não provém de Ti. Senhor, eu quero ser cheio do Teu poder, da Tua unção, da Tua paz, da Tua alegria, do fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é como uma laranja. Sabe, uma laranja não tem um tanto de gomo? Uma laranja. Então, o fruto do Espírito, ele tem paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, bondade. Ele tem 9 gomos. Então, nós precisamos disso para nós vencer o mundo, sabe? Lembra da oração que Jesus fez? Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas dá força para eles vencer o mundo. Por quê? Porque o mundo vem sobre nós e quer nos tragar, certo? E aí do Romanos 15, né? Não, vamos ver do 11 ao 12. O pecado engana as pessoas usando a lei indevidamente, né? A lei é santa e expressa a natureza de Deus e a sua vontade para as pessoas. Tipo assim, não matarás,
não dirá falso testemunha. A lei é santa, mas aí o inimigo vem e torce ela e traz para a gente de uma maneira que, se a gente for fazer, a gente vai estar em pecado, certo? No jardim do Éden, a serpente enganou a Eva, desviando para ela. O que ela falou? Não, se você comer dessa fruta, você não vai morrer, você vai ter sabedoria. Mas ela ia morrer espiritualmente, ela ia perder a conexão com Deus. Tá entendendo? A nossa conexão com Deus é muito mais importante. Lembra de Jó? Jó, né? Ele, depois que ele passou tudo aquilo que Deus falou com ele, aí ele pega e fala assim: eu conhecia de te ouvir falar, agora meus olhos te contemplam. O que era mais importante para Deus? O Jó passar a luta ou o relacionamento dos dois? O Jó era temente a Deus, obedecia a Deus, mas Deus permitiu que ele passasse luta porque ele queria se relacionar com ele, assim como ele quer relacionar comigo e com você. Então o pecado nos parece bom exatamente porque Deus disse que ele é errado. Aí a mulher foi lá, pegou a fruta e comeu. Quando somos tentados a nos rebelar, precisamos olhar para a lei de uma perspectiva mais sábia, à luz da graça de Deus, a misericórdia de Deus. E se nos concentrarmos no seu grande amor por nós, que Deus tem por nós, a gente vai entender que Ele apenas nos restringe de ações e atitudes que no final nos prejudicariam. E aí no versículo 15, né, que ele fala, né, porque o que eu faço eu não quero fazer, isso é mais do que um clamor de um homem desesperado. É a descrição da experiência de todos os cristãos que lutam contra o pecado ou tentam agradar a Deus, obedecendo às regras da lei. Sem a ajuda do Espírito Santo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos motiva. A gente jamais vai conseguir dominar o pecado. Jamais devemos subestimar, sabe, o poder do pecado e tentar combatê-lo com nossas próprias forças. Por isso que a gente tem que orar e profetizar. Em Jesus eu sou mais que vencedora. Eu vou conseguir passar por isso. A irmã Sandra comentou lá no vídeo, não sei se foi de ontem ou anteontem, que ela ia fazer o que eu fiz com o cigarro. Então eu profetizava, eu enfrentava ele e profetizava. Então é tudo isso, é o Espírito Santo que vai nos fortalecer. Não adianta a gente falar assim: eu não faço mais isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Fala, se Deus quiser, o Espírito de Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Em Cristo eu vou vencer. Amém? Então, a gente deve recorrer à provisão de Deus para a vitória sobre o pecado. O Espírito Santo que vive em nós nos dá poder. E quando caímos, com amor, Ele estende a mão e nos ajuda a levantar. Quando a gente reconhece que a gente caiu, que a gente fez coisa errada, é Ele que nos sustenta. A carne, ou um tipo de poder interior que a gente tem, é a natureza pecadora que está lá no fundo de nós, sabe? Querendo, vontade de enforcar fazer uma coisa errada, entendeu? A nossa vulnerabilidade ao pecado é tudo que há dentro de nós, que é mais leal ao nosso antigo modo de viver. Por quê? Porque é a nossa carne, e a carne fala mais alto. Mas se a gente viver em espírito, nós vamos olhar com outros olhos. A carne, ela vê a vida de um modo egoísta. Ela quer tudo para si, ela quer se agradar. Mas às vezes sempre, quando a gente se agrada demais, não é bom para a gente. Então existe grande tensão em nossa experiência cristã diária. O conflito é o fato que concordamos com as instruções de Deus, mas não as fazemos. O resultado é que somos dolorosamente cientes do nosso pecado. A gente sabe que a gente é fraco, a gente sabe que a gente é feito do pó, mas a gente esquece. Então essa luta interior contra o pecado era tão real para o Paulo como era para nós. Ele também passava luta, sabe? E a gente vai aprender muito com Paulo, aprendemos o que fazer a respeito disso. Sempre que ele se sentia oprimido pela batalha espiritual, voltava ao princípio de sua vida espiritual.
Ele lembrava-se de como havia sido liberto do pecado por Jesus Cristo. Ele lembrava de quando ele encontrou com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco, que o Senhor Jesus derrubou ele do cavalo, que o Senhor Jesus tirou a visão carnal dele, mas deu uma visão espiritual, que ele conseguia ver coisas maravilhosas. Amém? Então, quando nos sentimos confusos e oprimidos, quando nos sentimos assim, pela atração do pecado, a gente deve reivindicar a liberdade que Cristo nos deu. Seu poder pode nos levar à vitória. Graças eu dou ao Senhor porque Ele está na minha vida. Ele que cuida de mim. Ele que tem me guardado. Ele que tem me livrado de todo o mal. Sabe? Às vezes, quando eu comecei a congregar, eu ia na igreja, e quando eu via aqueles irmãos falando assim lá na frente, eu falava assim, quem contou essas coisas para esses irmãos? Né? Eu não sabia dessas bíblias de estudo que tem, que a gente aprende muita coisa daquela época, né? E tantas outras coisas que o Espírito Santo vai nos revelando também, né? Aí eu pensava assim, esse irmão não deve passar a prova, não. A vida dele deve ser uma maravilha. Não é nada disso, não. Para quem o Senhor mais dá, mais Ele requer. Amém? Quando o Senhor nos ama, Ele confia em nós. Sabe? Ele confia na gente. E Ele sabe até onde que a gente pode ir. Mas para chegar até nesse ponto, a gente é passado assim pelos... Sabe? A fornalha é aquecida muitas vezes. Amém? Então, hoje nós conseguimos colocar as coisas em dia, né? Nós lemos o capítulo 7 e estudamos ele, né? Eu espero que Deus tenha falado com você, que você esteja bem, que esteja aprendendo muito. Amém? Que a paz do Senhor, sabe? A comunhão do teu Santo Espírito, o amor do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus sonhos. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até amanhã.